Muito bem, muita paz e muita luz. Vamos falar hoje sobre os orixás mistos, ou chamados de polielementais, regentes dos níveis vibratórios. Eu vou começar mostrando um quadro aqui para vocês. Um quadro, no modo de dizer, na verdade, são dois triângulos com as pontas concêntricas aqui, voltadas uma para a outra. E se for parar para analisar, aqui também tem um triângulo. Isso aqui também é uma forma triangular. São 4 triângulos se encontrando. Quando, na verdade, isso aqui é um quadrado. Né? E aqui o mestre Rubens ele está falando sobre os vários níveis onde os tronos celestiais estão colocados. Nem todo trono é da vida, tá? Temos os 7 tronos da vida, tronos da geração, tronos do conhecimento, tronos da fé, tronos da lei, tronos da justiça, tronos da evolução e tronos do amor, nas modalidades masculina e feminina, portanto 14. E cada um desses tronos é um orixá. São orixás ancestrais essenciais. Aqui ele começa falando das forças que existem nas dimensões. Aqui na nossa dimensão, tem a grande influência constante dos 7 tronos da vida, que são esses que eu falei. Em cima, no meio, à esquerda e à direita, e na base desses tronos, nós temos orixás. Por exemplo, no trono masculino da lei nós temos Ogum, no trono feminino da lei, no topo nós temos Yansan. Aí no topo do trono masculino do conhecimento temos Oxóssi, no topo do trono feminino da evolução temos Iemanjá, e assim vai. No meio tem os Choroquês, na base Oxá, à esquerda os guardiões, à direita os tarefeiros de direita. Só que nas dimensões paralelas, nem sempre a predominância está nos 7 tronos da vida. Os 7 tronos da vida eles têm um fator de radiação cósmica no universo inteiro. Eles são respeitados no universo inteiro, esses 7 tronos. Porém, existem dimensões que os próprios tronos da vida atuam menos e deixam margem para outros tronos, chamados em algumas tradições de orixás mistos ou polielementais. Por que orixás mistos? Porque, vou citar um exemplo. Nós sabemos que o orixá Ogum, ele é um orixá que está sentado no topo do trono masculino da lei. O trono masculino, os tronos da lei, tanto masculino como feminino, eles têm uma predominância muito forte do elemento ar. Por eles passam todos os reinos elementais, a força dos 7 reinos. Terra, água, fogo, ar, minerais, cristais, vegetais. Mas predomina o ar. Mas isso não impede Ogum, por exemplo, como qualquer um outro orixá, de buscar força em outro elemento. Por exemplo, de repente Ogum tem que atuar numa determinada situação em que ele precise mais do elemento vegetal. Então, vai brotar, assim como uma flor desabrocha de um botão, vai brotar de Ogum uma extensão de sua própria essência e vai se apresentar para o universo um Ogum que tanto tem o elemento ar como o elemento vegetal. Isso não faz de Ogum mesclado com o elemento vegetal um novo orixá. Mas em algumas tradições acham que surgiu um novo Ogum. Independente de qualquer coisa, este Ogum que surgiu, entre aspas, novo, como podia ter surgido uma nova Iemanjá, uma extensão, melhor dizendo, desse Iemanjá, uma extensão de Oxóssi, uma extensão de qualquer outro orixá, de Omulu, etc. Ele vai atuar em um dos padrões vibratórios de alguma dimensão. Claro, pode atuar em outras também, e mais uma outra, e mais uma outra, assim. Mas aí já não está lidando somente com uma qualidade genuína de Oxóssi, ou de Ogum, ou de Iemanjá, mas sim com a versão sua mesclada com outro elemento. Pode mesclar com 3 elementos, por exemplo, Ogum, além de cruzar com o vegetal, ele pode cruzar a força do ar com a do vegetal, mas a do fogo? Pode. Isso não vai fazer dele um novo Ogum, vai fazer uma extensão de Ogum.
nós acabamos chamando de orixás mistos polielementais, mas quando na verdade não é um novo orixá, tá? Não é um novo orixá. Isso aqui nós vimos na página 99, vamos dar um salto, tá? O capítulo Mestre Rubens vai falando bastante sobre magnetismo, sobre as setas dos símbolos, porque cada um desses arquétipos tem um significado. Nós vamos dar um salto para a página 104, tá bom? Mas antes de entrar na página 104 propriamente, você deve estar se perguntando, página 104 de onde? Do livro As Sete Linhas de Umbanda, A Religião dos Mistérios, editora Madras, do nosso mestre Rubens Saraceni, pai Rubens de Ogum. Nós estamos nos aprofundando nesse livro, aqui no nosso canal, se você está vendo pela primeira vez. Nós temos várias playlists, se você, pelo computador é mais fácil, mas quem tem mais habilidade, quem tem bastante habilidade com o celular consegue também. Vai lá no nosso canal e dá uma olhadinha aí na parte de playlists. Você vai ver lá na playlist vários cursos gratuitos, inclusive o curso de sacerdócio. E também várias playlists falando de vários livros, do começo ao fim, esclarecendo e ensinando bastante coisa. E aí eu gostaria que você nos acompanhasse, se possível, com esse livro na mão, mas se não, acompanhe atenciosamente, você não vai ficar atrás. Nós vamos aqui entrar na página 104, mostrar alguma coisa na página 105 também, para você entender melhor essa multifacetagem dos orixás. Ó, aqui na página 104 diz assim, ó: a ciência dos orixás sagrados é fascinante, pois tal como nas fórmulas químicas, ora são elementos ativadores dos processos químicos e ora são sustentadores, e noutra apassivadores e em outras anuladores. Em química encontrarão nomes análogos a estes que usamos para classificar os orixás em suas múltiplas qualidades, atributos e atribuições. São assim porque são mistérios regentes da natureza e tronos celestiais regentes das evoluções e sustentadores dos processos energomagnéticos. Vamos dar uma tabela-chave a qual poderão recorrer caso queiram saber o nível onde atuam os orixás do ritual de Umbanda sagrado. Aqui ele está citando uma série de orixás. Nós temos aqui Oxum, Oxóssi, Ogum, Obaloaê, Iemanjá. Então assim, aqui, cada orixá desses está sentado no trono. Vamos nos basear aqui na sequência tronal de Aruanda, tá? Por exemplo, nos tronos lá da Aruanda, Oxum, ela está no topo do trono, desculpa gente, no topo do trono feminino do amor. Oxóssi está no topo do trono masculino do conhecimento. Então aqui são os tronos. Xangô está no topo do trono masculino da justiça. Ogum, topo do trono masculino da lei. Obaloaê, ele é um choroquê, tá? No caso, na colônia Aruanda, a Obaloaê está no meio do trono masculino da evolução. Iemanjá está no topo do trono feminino da geração, Oxalá no topo do trono masculino do conhecimento, Oxum novamente aqui, no topo do trono feminino do amor, Oxóssi está no topo do trono masculino do conhecimento, chegou no topo do trono masculino da justiça, e assim vai. O que ele quis dizer aqui com esse exemplo? Os orixás, eles têm ali seus tronos, e eles passam pelas suas frequências, eles emanam uma série de frequências que vibram em pulsações e intervalos diferentes. Vai emanando para as dimensões. Nada impede, por exemplo, Iemanjá, que está no topo do trono feminino da geração, de repente cruzar a energia dela com Oxum. E aí, Oxum, que representa o elemento mineral, predominantemente, vai cruzar com Iemanjá, que representa predominantemente o elemento água. E dessa fusão entre um orixá e um outro, entre o trono da geração e o trono do amor, através dos elementos da natureza, através dos elementais, vai surgir uma nova força com uma inteligência harmonizada em conjunto, como se fosse um novo orixá. Essa força, esse ser, ele vai agir de tal forma
ele não precisa ter cabeça, tronco e membro, não precisa ter uma forma humana, vai agir de tal forma e atuar nos vários níveis das dimensões. Aqui estão os níveis dimensionais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É claro que dentro de cada um desses níveis tem mais 7 níveis, e dentro de cada um desses 7 níveis tem mais 7, tem mais 7. Então, uma dimensão, ela é uma série de quadrantes sem fim. Não vou dizer buraco sem fim, porque não chega a ser um buraco. Mas ela é multidimensional. E quem atua nessas multidimensões? Os orixás, chamados de orixás mistos ou polielementais. Porque um trono, quando quer entrar em contato com outro trono, ele o faz, geralmente, pela força do elemento predominante nele. Então, por exemplo, se Ogum está aqui no topo do trono masculino da lei, ele quer entrar em contato, por exemplo, com Oxalá, ele o faz através do elemento ar predominante nele, e Oxalá responde através do seu elemento predominante, que é o reino, a força cristalina. E essa força cristalina com essa força eólica dão origem também a um polielemental. Só que esse polielemental não necessariamente é um elemental novo, é um elemental criado especificamente para atuar nessa frequência. Ah, mas eles podem existir por toda a eternidade. Pode, mas ainda assim, não é um novo elemental. Continua sendo o acoplamento de dois elementais, o do ar e cristalino. Dessa união entre Ogum e Oxalá surge, entre aspas, uma nova força de orixá, uma espécie de Oxalá cruzado com Ogum, porém não é um novo orixá. É uma característica de Oxalá que se desdobrou junto com a característica desdobrada de Ogum, que se fundiram, formando uma nova força tão poderosa quanto a dos próprios orixás que se desdobraram. E essa força é capaz de fazer coisas como se fosse um orixá, mas não chega a ser um orixá, porque nada mais é do que o desdobramento de Ogum, o desdobramento de Oxalá, que se fundiram para realizar determinadas coisas. Ah, mas se eles quiserem ficar fundidos assim para sempre, eles ficam. Ficam. E daí? Mas isso não faz deles um novo orixá. E aqui na página 105, interessante, que ele cita uma sequência, né? Quer dizer que apesar dos orixás terem a sua linearidade, ó, eles também seguem os rumos e movimentos que se fizerem necessários. É isso que é bonito. E nem só por isso surgiu um novo orixá, mas sim uma nova versão desses orixás fundidos e mesclados e unificados para realizar tarefas grandiosas. Olha que maravilha aqui. Isso aqui é uma representação ainda mais intensa das mesclagens existentes. Ó. Aqui você vê, por exemplo, está saindo um raio energético da Oxum, que numa determinada vibração de uma dimensão cruza, por exemplo, ó, aqui, ó, com Xangô. Ou seja, Xangô traz o elemento fogo muito forte, se funde com o elemento mineral, criando uma nova versão fundida de Xangô com Oxum para atuar em determinadas situações. E isso não faz deles um novo orixá, dessa cruza. Apenas uma versão nova para atuar em determinadas situações. Mas continua sendo uma extensão de Oxum com extensão de Xangô. Isso poderia acontecer e acontece com todos os orixás se fundindo uns com os outros o tempo inteiro em algum lugar do universo. Por isso tudo está interligado. Um orixá não briga com o outro. Quando você vê o pessoal falar que tal orixá está brigando pela sua coroa, não é bem assim. Porque eles não brigam. O orixá não tem necessidade de brigar. Eles não têm as mesmas fraquezas que a gente. O que acontece com a sua coroa, quando ela está sendo, entre aspas, disputada por 2 ou 3 orixás, é que você nasceu com um propósito evolutivo nessa encarnação. E aí, as suas forças interiores, inconscientes, ficam buscando respaldo naqueles orixás que estão assentados na sua coroa, mesmo que você não tenha sido iniciado ainda no Bori, por exemplo. O Bori é uma espécie de batismo. Você mesmo pode fazer seu autobatismo na Umbanda. Independente desse autobatismo, ou se alguém te batizar,
não importa. Você tem esses orixás, já que você nasceu com eles. Você foi criado com eles. E para aquela sua evolução específica, um ou outro deveria predominar para te ajudar naquela evolução, devido às características daquele orixá. Só que às vezes seu inconsciente quer, por exemplo, Ogum. Só que tem um outro lado das suas forças psíquicas que querem Oxum, que vai ajudar melhor. Ou querem Obaluayê, para predominar. Então não é que eles brigam, é o seu inconsciente que está fazendo todo um trabalho de inclusão e exclusão, até se definir. E às vezes nunca define. Você que precisa tomar uma decisão e escolher. Ah, mas não é fácil. Então procure alguém que te auxilie a escolher. Aqui ó, tem um quadro maravilhoso mostrando como ocorre, né, as mesclas de energia entre os orixás. Esse quadro aqui é um dos mais emblemáticos, ó, que mostra vários Oguns. O mesmo orixá Ogum, lá no trono dele, como passa pelo trono, não só de Ogum, como de todos os orixás, os elementos terra, água, fogo, ar, minerais, cristais e vegetais, o orixá Ogum ele pode se aproveitar e criar uma nova versão de um Ogum cristalino, um Ogum mineral, um Ogum do fogo, um Ogum do ar, um Ogum vegetal, um Ogum da terra, um Ogum do mar. Terra, água, fogo e ar, minerais, cristais e vegetais. E a partir daí, não quer dizer que ele criou 7 Oguns novos. Quer dizer que aquele mesmo Ogum se apresenta em várias faces sustentadas por cada um desses elementos. Embora o predominante dele seja o ar, mas ele se desdobrou em vários. E aí, seres assentados no trono da lei, por exemplo, à direita do trono da lei, podem se valer de uma dessas versões de Ogum e pedir autorização para criar uma nova falange, como existe a falange de Ogum Beramar, a do Ogum Rompimato, Ogum Naruê, Ogum Dilê, Ogum e assim vai. E cada uma dessas entidades coroadas, ou seja, são seres desencarnados, que foram aceitos no trono de Ogum para representar Ogum entre nós, vai se valer de uma dessas multifacetas de Ogum, como poderia estar se valendo de Oxóssi, de Xangô, dependendo do trono que eles estão. E ó como a força faz. Ela se entrecruza, porque existe uma fisicoquímica no plano espiritual que permite esse cruzamento, essa fusão de novas forças. É maravilhoso. Só que você não precisa pirar e ter que decorar isso. Nossa, eu tenho que decorar isso, senão eu estou lascado. Não, você não está lascado. Em nenhum momento. Agora nós vamos avançar aqui. Na página 111, está falando sobre orixás auxiliares ou regentes de subníveis vibratórios. Olha só, orixás auxiliares. Então, essas forças que se desdobram, mas são o mesmo Ogum, desdobrado de uma outra versão de Ogum, entra como se fossem orixás auxiliares. Para não precisar dizer semi-orixá, pedaço de orixá, fractal de orixá, uma lasquinha do orixá, é porque não é uma lasquinha, tem uma força fenomenal. Aí se chama de orixá auxiliar, orixás auxiliares ou regentes de subníveis vibratórios. E aí tem uma parte aqui que fala assim, deixa eu ler. Os orixás auxiliares são encantados fundamentais dentro dos entrecruzamentos que acontecem nas linhas de força, nos níveis vibratórios e nas irradiações mentais dos orixás naturais. Eu acabei de explicar isso. Tá? Tudo é hierarquizado e cada um tem qualidades e atributos análogos às dos senhores orixás regentes, ou seja, eles são extensão desses orixás. Eles têm qualidades análogas, porque eles são o próprio orixá desdobrado em várias versões. Mas se diferenciam por causa das atribuições dos níveis em que atuam. Claro, eles foram criados para atuar especificamente numa situação. Então ele vai trazer uma série de características diferentes daquele orixá regente, porém ele é o próprio orixá regente numa multifaceta. Vou mostrar um outro quadro aqui para vocês terem uma noçãozinha do que está acontecendo aqui. Vamos lá. Ó, aqui novamente, vai mostrar, por exemplo, Oxalá
se manifestando em diversas fases dimensionais. Está aqui o Oxum, o Xangô, Ogum, Oxóssi, nas dimensões paralelas. Isso aqui são dimensões paralelas. Cada entrecruzamento deles é uma dimensão paralela. E eles se cruzam. Nesse cruzamentozinho aqui, ó, pode ver que um desses rainhos se cruza, por exemplo, aqui, com os raios de Xangô, com os raios de Ogum, com os raios de Obaluayê, se num desses pontinhos aqui, numa dessas dimensões paralelas, precisar que Xangô se mescle com a energia de Obaluayê, ele vai se mesclar e vão formar um orixá auxiliar. Ou seja, a fractal de um com a fractal de outro se somaram aqui e formaram um terceiro, entre aspas, orixá, que não deixa de ser o próprio Xangô e o próprio Obaluayê, não é um novo orixá, mas recebe o nome de orixá auxiliar, porque é o próprio Xangô, o próprio Obaluayê, fundidos num novo orixazinho, que a gente fala orixazinho carinhosamente, mas já tem uma força tremenda, aliás, seria até um orixazaço, que juntou um com o outro. Para quê? Para atuar especificamente em situações dimensionais. Nós podemos nos valer dessa força se for permitido pelos orixás, sim. Nós não podemos forçar essa conexão não com eles. Bom, aqui novamente nós temos um quadro parecido, mostrando todos os orixás ali também interligados. Isso é para mostrar como vai se formando, né, a força que os constitui. Vocês já observaram que tem muita seta, muita pirâmide nas formações dos campos vibracionais? Por isso, nos pontos de força, vocês vão ver muita seta, muita cruz, muita estrela, muita pirâmide. Porque é a representação das forças que atuam no microcosmos. Já estamos na página 115. Mais uma vez mostrando as representações. Tem gente que fala, Hernani, mas esse livro do Rubens é muito técnico, mas ensina muita coisa boa. Traz aqui fundamentos que, embora dê para viver sem eles, é possível viver sem eles, seu terreiro vai funcionar do mesmo jeito se você não souber disso aqui, você vai levar a sua vida espiritual do mesmo jeito se você não souber disso aqui, talvez você passe aí mais 50 encarnações depois dessa, sem nem querer saber disso aqui. Porém, isso é real, isso acontece, e você está mais envolvido com tudo isso do que você pensa, porque você hoje está aqui assistindo esse vídeo, e você acha que você é você, mas você não é tão você assim como você pensa. Como assim? Você tem vários corpinhos dentro de você. Esses vários corpinhos, dentro das dimensões paralelas, tem outros corpinhos. Então você tem várias réplicas suas espalhadas por todo o universo. E esses orixás atuam lá. Inclusive esses orixás, chamados de orixás auxiliares ou regentes subníveis vibratórios. Então você está mais envolvido do que pensa com tudo isso. Só não tinha noção. Ou tinha, não estava lembrado. Ou tinha, não está nem aí. Ah, mas você mesmo falou que não é obrigado a saber disso, nem tem que ficar encasquetando. Não é obrigado a saber disso, nem tem que ficar encasquetando. Mas se você puder saber disso, para ter maiores bases para entender como as coisas funcionam, certamente você vai ser um praticante das forças espirituais, da magia, ou mesmo da Umbanda, ou de qualquer outro culto que você queira seguir, você vai ser um praticante muito mais seguro, muito melhor, não melhor que os outros, melhor para você, enquanto ser em evolução. Tá bom? Obter conhecimento é importante porque ele auxilia na mudança de perspectiva e percepção. Já me perguntaram, Hernani, pode existir cura mesmo sem haver uma alteração na percepção? Pode, mas é complicado. Tá? Quando você apresenta uma alteração na sua percepção, no modo como você concebe as coisas, interpreta as coisas em relação ao mundo, às pessoas, a tudo, você tem uma possibilidade de enxergar as coisas de modo diferente e se livrar de muitos problemas. E ajudar as pessoas também a se livrar de muitos problemas, se esse é o seu propósito, ajudar. Se esse é o seu propósito. Se não é, aí, agora,
quando você faz uma visualização, tá? Quando você faz uma visualização e mentaliza determinadas coisas num processo de auto-hipnose ou mesmo de autocura meditativa, autoequilíbrio, aquilo é real. Não é simplesmente uma fantasia. Alguma parte sua já vivenciou aquilo, lhe intuiu para fazer aquela meditação e tudo parece simples fruto da imaginação, mas não é. É mais real do que você possa imaginar, porque esses orixás, chamados aqui ó, de orixás auxiliares ou regentes subníveis vibratórios, já sustentaram esse padrão vibracional e esta dimensão paralela para receber você e todos os envolvidos e interessados naquela criação meditativa. Então são muitos mistérios que existem e é por isso que quando você cocria alguma coisa, você fecha os olhos, começa a mentalizar aquilo, dando força para que aquilo se torne uma realidade, aquilo já é uma realidade numa dimensão paralela. Então se você já se vê rico, saudável, poderoso, forte, bonito, alegre, vencendo uma situação na sua mente, através de um processo de criação mental, de cocriação, digamos assim, aquilo já é realidade. Aquilo tem um padrão vibratório. Para você realizar aquilo, você vai precisar sustentar um padrão vibratório semelhante daquela dimensão. Para quê? Para que alinhe as irradiações, as ondas de força, possam se entrelaçar e nesse entrelaçamento quântico se manifeste aqui na sua realidade tridimensional. Uma coisa que vai ajudar muito é o exercício da gratidão. Para você, além da visualização, além da mentalização, você sentir aquilo como já acontecendo, agradecer por aquilo e procurar viver como uma pessoa que já tem aquilo, já sente aquilo, já experimenta aquilo. Aí o universo, a quem tem mais será dado, vai lhe acrescentar aquilo na sua vida. Tá bom? Espero que esse vídeo não tenha sido tão maçante, você tenha conseguido compreender, certamente sim, e lhe desejo muita paz e muita luz. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Fique em paz. Siga na unidade do Espírito Santo, com fé, esperança e amor. Muito obrigado.